Quando pensamos em segredos de riqueza, a nossa mente viaja para os cofres de Wall Street, para os gurus da tecnologia em Silicon Valley ou para os palácios dos magnatas. Mas e se os maiores e mais poderosos segredos da abundância não estivessem guardados em cofres, mas nas areias silenciosas do deserto? E se uma comunidade ascética que renunciava à propriedade pessoal tivesse descoberto uma forma de prosperidade muito mais estável, pacífica e poderosa do que qualquer império? Há 2000 anos, nas margens áridas do Mar Morto, viviam os essênios. Eles não buscavam o ouro do mundo, mas viviam imersos no Evangelho da Abundância, uma riqueza que fluía não do mercado, mas da própria fonte da vida. Os essênios eram uma enigmática seita mística do judaísmo do Segundo Templo, conhecidos pela sua vida comunitária, pelos seus rituais de pureza e, como hoje sabemos, por serem os prováveis guardiões dos manuscritos do Mar Morto. Para eles, a verdadeira riqueza não tinha nada a ver com a acumulação individual, que viam como uma fonte de ansiedade, de corrupção e de separação de Deus. A verdadeira riqueza, a abundância sagrada, era um estado de perfeita harmonia e confiança com a fonte divina e com a Mãe Terra. A sua prosperidade não era medida em moedas de ouro, mas em paz de espírito, em saúde vibrante, numa comunidade forte onde ninguém passava necessidade e na certeza inabalável da provisão diária. Eles compreendiam um princípio radical. Ao soltar o desejo ansioso de possuir, eles abriam um espaço infinito para ter acesso a tudo o que precisavam, no momento em que precisavam. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Qumran, a partir de 1947, deu-nos um vislumbre sem precedentes do mundo e das crenças desta comunidade extraordinária. Juntamente com os escritos de historiadores como Flávio Joséfo e Filo de Alexandria, emergiu a imagem de uma sociedade altamente organizada. Eles partilhavam todos os seus bens num fundo comum, trabalhavam juntos na agricultura e no artesanato e dedicavam grande parte do seu tempo ao estudo, à oração e a práticas de cura. Este modelo econômico, que à nossa mente moderna pode parecer ingênuo, era na verdade a sua maior força. Ele eliminava a competição interna, a inveja e a ansiedade de status que atormentam a nossa sociedade. Ao garantir as necessidades básicas de todos, libertava a energia dos indivíduos para se focarem no seu crescimento espiritual e no serviço à comunidade. O grande erro na nossa busca moderna pela prosperidade da perspectiva essênia é a crença de que a segurança se encontra na acumulação individual. Somos ensinados a construir a nossa própria pequena fortaleza, a acumular os nossos próprios recursos e a nos defendermos sozinhos contra as incertezas da vida. Este caminho, embora pareça lógico, gera um estado crônico de ansiedade, de competição e de um profundo isolamento. Sentimos-nos separados uns dos outros e, mais tragicamente, separados da fonte da nossa própria provisão. O erro fatal é procurar a segurança naquilo que é, por natureza, impermanente: o dinheiro, os empregos, as posses, em vez de a ancorar naquilo que é eterno, a nossa conexão com a força vital do universo e a nossa capacidade de viver em comunidade. O nosso primeiro ritual nesta jornada essênia é o de reavaliar a nossa verdadeira fonte de segurança. É o ritual da fonte verdadeira. Pegue no seu diário. Numa coluna, liste as suas fontes de segurança externas, o seu salário, o seu emprego, as suas poupanças. Na outra coluna, liste as suas fontes de segurança internas, os seus tesouros da alma, a sua criatividade, a sua resiliência, a sua fé, a sua saúde, a sua capacidade de aprender, a sua rede de amigos e família. Contemple as duas listas. As da primeira coluna podem ser lhe tiradas a qualquer momento. As da segunda são suas para sempre. Agora, escolha uma das suas fontes internas e escreva sobre como ela já o salvou ou o ajudou a superar um desafio no passado. O objetivo é começar a transferir o seu sentimento de segurança do externo e instável para o interno e inabalável.
A jornada que iniciamos agora é uma peregrinação. É um convite para nos despojarmos das nossas ideias puerentas sobre a riqueza e redescobrirmos a fonte inesgotável que reside dentro de nós e entre nós. A abundância dos essênios não era uma ausência de coisas, mas a presença constante e avassaladora do divino. Repita essas palavras de afirmação. A minha segurança não reside no que eu tenho, mas em quem eu sou e na minha conexão com a fonte. Eu liberto o meu apego à riqueza do mundo para receber a abundância do universo. Eu sou um estudante da riqueza sagrada. Capítulo 2. A moeda da alma. A diferença entre a riqueza do céu e a riqueza do mundo. Muitos dos grandes mestres espirituais da história, de Jesus a Buda, deixaram-nos um aviso enigmático. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas acumulai para vós tesouros no céu. Para os essênios, que viviam esta verdade diariamente, esta não era uma ordem para abraçar a miséria, mas sim um convite para investir na moeda correta. Eles compreendiam que existem duas economias a operar em simultâneo no universo. A economia do mundo, com a sua moeda de ouro e prata, e a economia da alma, com a sua moeda de luz e de virtude. E eles conheciam um segredo profundo. O investimento dirigente na segunda, inevitavelmente, produz juros abundantes na primeira. Esta é a diferença crucial entre a riqueza do mundo e a riqueza do céu. A riqueza do mundo é a riqueza material que conhecemos, as posses, o dinheiro, as propriedades, o status. Na visão essênia, esta riqueza é, por natureza, finita, impermanente e uma fonte de grande ansiedade. Pode ser perdida, roubada ou destruída. Quando perseguida como um fim em si mesma, torna-se um ídolo que nos cega e nos separa da nossa verdadeira fonte. A riqueza do céu, ou a moeda da alma, por outro lado, é a riqueza interior. São as qualidades eternas da alma, a paz de espírito, a sabedoria, a compaixão, a integridade, a saúde vibrante e, acima de tudo, a fé inabalável. Esta riqueza é infinita, ninguém a pode tirar de si, e ela é a única e verdadeira fonte de segurança. O Evangelho da Abundância essênio baseia-se neste paradoxo divino. Ao focar-se primariamente em acumular a riqueza da alma, a riqueza do mundo é-lhe acrescentada como uma consequência natural e harmoniosa. A psicologia moderna, através da teoria da autodeterminação, chegou à mesma conclusão por uma via científica. Os investigadores distinguem entre metas extrínsecas, como a busca por fama, imagem e riqueza material, e metas intrínsecas, como o crescimento pessoal, a construção de relações profundas e a contribuição para a comunidade. A sua vasta pesquisa demonstra que as pessoas que baseiam sua vida na busca de metas intrínsecas, a riqueza da alma, reportam níveis consistentemente mais elevados de felicidade, de vitalidade e de bem-estar. Curiosamente, estas mesmas pessoas também alcançam muitas vezes o sucesso extrínseco, não como um objetivo desesperado, mas como um subproduto natural da sua resiliência, da sua criatividade e da sua motivação autêntica. O grande erro da nossa sociedade é a tentativa desesperada de comprar a riqueza da alma com a moeda do mundo. As pessoas perseguem o dinheiro na crença de que ele lhes comprará a paz, a felicidade ou o amor. É uma inversão da lei da criação. É como tentar curar uma doença comendo apenas doces. Na busca frenética por mais dinheiro, elas sacrificam a sua paz, a sua saúde, a sua integridade e as suas relações. Elas esvaziam a sua conta bancária celestial numa tentativa fútil de encher a sua conta bancária terrena, sem perceberem que a moeda do mundo é sempre um reflexo e nunca é a fonte da sua verdadeira riqueza interior. O ritual do arquiteto para esta semana é o de começar a investir na moeda correta. É o inventário da riqueza celestial. No final de cada dia, reserve 5 minutos. No seu diário, escreva no topo da página: "Os meus tesouros no céu". A sua tarefa é fazer um balanço do seu lucro na moeda da alma naquele dia. Não se foque no que você fez, mas sim em quem você foi. Pergunte a si mesmo: hoje, eu cultivei um momento de paz no meio do caos? Eu agi com integridade quando fui tentado a não o fazer? Eu aprendi algo que expandiu a minha sabedoria?
Eu demonstrei compaixão por mim ou por outra pessoa. Escreva pelo menos um depósito na sua conta celestial. Depósito de hoje, um ato de paciência. Sinta o crescimento desta riqueza interior. Este ritual treina sua mente para valorizar e procurar ativamente o lucro na moeda que verdadeiramente importa. A verdadeira prosperidade não é uma escolha entre o espiritual e o material. É uma questão de prioridades. Ao fazer do seu crescimento interior a sua principal busca, você constrói uma fundação inabalável. Sobre esta fundação, a riqueza do mundo pode ser construída e desfrutada, não como um mestre tirano, mas como um servo fiel do seu propósito. Repita estas palavras de afirmação. A minha prioridade é a riqueza da alma. Eu invisto na minha paz, na minha sabedoria e na minha integridade. Ao buscar primeiro o reino interior, toda a abundância exterior me é acrescentada. Capítulo 3. O princípio da pureza. A intenção como a fonte de toda a abundância. Imagine duas fontes de água a jorrar da terra. Uma é turva, misturada com a lama da ganância, do medo e da manipulação. A outra é límpida, cristalina, nascida de uma intenção pura de nutrir e de servir a vida. Qual destas fontes você acreditaria que tem o poder de irrigar um jardim e de o fazer florescer em todo o seu esplendor? Os essênios eram conhecidos pelos seus rituais de purificação em água, mas a sua busca pela pureza ia muito mais fundo. Eles entendiam um segredo fundamental. A abundância não flui para a ação mais inteligente ou para o esforço mais árduo. Ela flui para a intenção mais pura. Este é o princípio da pureza. Ele ensina que o porquê de você fazer algo é infinitamente mais importante do que o que você faz. O universo, na sua infinita sabedoria, não responde apenas às suas ações. Ele responde à energia, à motivação que está por trás dessas ações. Uma intenção impura é aquela que nasce do ego contraído, agir por ganância, por medo da falta, pela necessidade de provar o seu valor ou pelo desejo de controlar os outros. Estas intenções, mesmo que impulsionem ações aparentemente bem-sucedidas, criam uma energia de conflito e de contração que, inevitavelmente, repele a abundância duradoura ou atrai uma riqueza que é tóxica e cheia de problemas. Uma intenção pura, pelo contrário, nasce de um coração expandido. Agir a partir de um desejo genuíno de servir, de criar valor, de expressar os seus dons e de contribuir para o bem de todos. Esta energia de alinhamento e de amor é a que ressoa com a própria fonte da abundância. Esta ideia de que a intenção molda a realidade tem paralelos científicos fascinantes. O efeito placebo e o seu gêmeo sombrio, o nocebo, são exemplos perfeitos. É a intenção e a crença do paciente, e até do médico, que podem ativar os mecanismos de cura do corpo ou, inversamente, criar sintomas negativos independentemente da substância administrada. A nossa intenção é a instrução primordial que damos ao campo de energia à nossa volta. Em filosofia de negócios, o conceito do Go-Giver, popularizado por Bob Burg, é uma aplicação moderna da sabedoria essênia. Ele postula que o sucesso financeiro duradouro não vem de tentar obter, mas de se focar em dar valor. A sua renda, segundo esta filosofia, é determinada por quantas pessoas você serve e quão bem você as serve. O grande erro da nossa cultura, obcecada pela produtividade, é o foco exclusivo na estratégia enquanto se ignora completamente a energia. As pessoas procuram a próxima técnica de marketing, a próxima estratégia de investimento, o próximo hack para o sucesso. Elas focam-se inteiramente na mecânica exterior da criação de riqueza. O erro fatal é não perceber que se a sua intenção for impura, se você estiver operando a partir de um lugar de medo desesperado ou de ganância egoísta, mesmo a melhor estratégia do mundo irá produzir resultados fracos, estressantes ou insustentáveis. A sua energia de falta irá envenenar a sua ação desde a raiz. É como tentar construir uma casa com as melhores ferramentas do mundo, mas usando materiais podres. A estrutura não se irá sustentar por muito tempo.
O ritual do arquiteto para esta semana é o de se tornar o guardião da sua própria fonte. É o ritual da fonte cristalina. Antes de iniciar qualquer tarefa importante relacionada com seu trabalho ou as suas finanças, uma reunião, um projeto, até mesmo o ato de pagar as suas contas, faça esta pausa de 1 minuto. Feche os olhos, respire fundo. Imagine uma fonte de luz branca e pura a jorrar do seu coração. Sinta esta luz a limpar qualquer vestígio de medo, de ansiedade ou de necessidade de provar algo. Agora pergunte a si mesmo: qual é a intenção mais pura e mais elevada que eu posso trazer para essa ação? Não pense na resposta. Apenas sinta a primeira palavra ou o sentimento que emerge do seu coração purificado. Talvez seja servir com excelência, criar harmonia, ser uma fonte de valor ou simplesmente agir com amor. Leve esta intenção consigo para a tarefa, deixando que ela infunda e guie cada uma das suas ações. A pureza da sua intenção é sua ferramenta alquímica mais poderosa. É ela que garante que a riqueza que você atrai para a sua vida não só seja abundante, mas também pacífica, significativa e abençoada. Purifique a fonte, e o rio da sua vida correrá límpido e forte. Repita essas palavras de afirmação. A minha intenção é a fonte da minha abundância. Eu ajo a partir de um lugar de serviço, de amor e de pureza de coração. O universo responde à minha intenção clara e a prosperidade flui para mim. Capítulo 4. A Terra como nosso banco. A conexão com a natureza como fonte infinita de provisão. Nós aprendemos a procurar a nossa segurança e a nossa provisão em instituições criadas pelo homem, nos bancos, nas bolsas de valores, nas empresas, nos governos. A nossa fonte de riqueza tornou-se o mercado. Mas os essênios, com a sua sabedoria profunda, sabiam que o verdadeiro banco, a instituição financeira que nunca pode falir, não é feita de pedra ou de códigos digitais. É a própria terra. Eles viam a natureza não como um recurso a ser explorado, mas como a mãe terrena, a fonte sagrada e inesgotável de toda a verdadeira riqueza física. Hoje, vamos aprender a reabrir a nossa conta neste banco universal e a lembrar-nos de onde vem toda a abundância. Na cosmologia essênia, existia um equilíbrio perfeito entre o Pai Celestial, o reino do espírito e da consciência, e a Mãe Terrena, a fonte de toda a vida e matéria. A Mãe Terrena era a provedora de tudo o que o corpo necessitava: o alimento que brotava do solo, a água que purificava, o ar que nos enchia de vida e a saúde que emanava do equilíbrio com as suas leis. Para os essênios, a desconexão com a natureza era a causa raiz de toda a doença e de toda a pobreza. A abundância não era algo a ser extraído da terra com violência e ganância, mas um presente a ser recebido através de uma relação de amor, de respeito e de harmonia. Ao honrarem as leis da Mãe Terrena, os seus ciclos, as suas estações, a interconexão de toda a vida, eles garantiam que o fluxo da provisão nunca cessasse. Esta visão ancestral está a ser redescoberta pela nossa ciência de vanguarda. Campos como a permacultura e a biomimética baseiam-se em observar e imitar os padrões e as estratégias da natureza para criar sistemas humanos sustentáveis e abundantes. A ecologia moderna confirma a verdade essênia. A natureza é um sistema de fluxo, de interconexão e de uma generosidade espantosa, onde nada é desperdiçado e tudo serve um propósito. Os essênios eram os mestres originais da sustentabilidade não por uma questão de ideologia, mas por uma compreensão espiritual de que a Terra não era um objeto, mas um ser vivo e sagrado, a sua mãe. Eles sabiam que não se pode prosperar declarando guerra à sua própria fonte de sustento. O grande erro da nossa civilização moderna é a ilusão da separação. Vivemos nas nossas caixas de betão, olhamos para os nossos ecrãs digitais e comemos comida que vem de caixas de plástico. E acreditamos que a nossa sobrevivência depende exclusivamente do sistema econômico artificial que criamos.
Esquecemos-nos de que cada nota na nossa carteira, cada peça de tecnologia, cada pedaço de comida na nossa mesa tem na sua origem última os recursos e a energia da Terra. Esta desconexão crônica nos leva a desrespeitar, a poluir e a esgotar a nossa fonte num ato de autossabotagem em escala planetária. A nossa ansiedade financeira pessoal e a nossa crise ecológica global são dois sintomas da mesma e profunda doença: o nosso esquecimento de que somos filhos da Terra. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se reconectar com a sua mãe. É o ritual da comunhão com a fonte. Pelo menos uma vez, reserve 20 minutos para estar na natureza. Deixe o seu telemóvel para trás. Vá a um parque, a uma praia, a uma floresta ou simplesmente sente-se debaixo de uma árvore. A sua tarefa é praticar a escuta profunda com todos os seus sentidos. Sinta a brisa na sua pele. Ouça os sons. Observe as cores e as texturas. Agora, contemple a abundância incondicional que o rodeia. A árvore não lhe cobra pelo oxigênio que você respira. O sol não lhe envia uma fatura pela sua luz e calor. A terra oferece a sua beleza livremente. Coloque as suas mãos na terra ou no tronco de uma árvore. Respire fundo e sinta a energia estável e paciente da terra a subir através de si. Diga silenciosamente: Mãe terrena, eu sou grato pela tua provisão infinita. Eu me lembro de que sou teu filho e que sou sempre sustentada. A sua segurança financeira, em última análise, não depende dos mercados, mas da sua relação com a fonte de toda a vida. Ao reconectar-se com a terra, você ancora a sua consciência de abundância na verdade mais sólida que existe. Você deixa de ser um órfão ansioso e lembra-se de que é um herdeiro amado e eternamente cuidado pela mãe mais rica e generosa do universo. Repita estas palavras de afirmação. A terra é a minha fonte de abundância inesgotável. Ao honrar a natureza, eu me alinho com o fluxo da provisão divina. Eu sou um filho da terra e sou sempre cuidado. Capítulo 5. O voto silencioso da simplicidade. Encontrando a liberdade no suficiente. A nossa cultura moderna prega um evangelho próprio, sussurrado em cada anúncio publicitário, em cada vitrine reluzente, em cada feed de rede social. A sua única palavra sagrada é mais. Mais coisas, mais status, mais crescimento a qualquer custo. É uma busca incessante que nos promete a felicidade no próximo nível, na próxima aquisição, deixando-nos exaustos e perpetuamente insatisfeitos. Os essênios, no entanto, seguiam um evangelho diferente, um voto silencioso e radical. Eles não procuravam o mais, mas sim o suficiente. E nesta aparente limitação, eles descobriram a maior e mais rara de todas as riquezas, a verdadeira liberdade. O voto silencioso da simplicidade, para os essênios, não era um abraçar da pobreza ou da privação. Era a remoção deliberada e consciente de tudo o que é supérfluo, para que aquilo que é verdadeiramente essencial pudesse florescer. É a arte de descobrir o seu ponto pessoal de suficiência perfeita. No momento em que você define e encontra o seu suficiente, algo mágico acontece. Você desce da esteira rolante hedônica da busca incessante por mais. A sua preciosa energia vital, que antes era gasta a perseguir, a manter, a segurar e a proteger um excesso de coisas e de compromissos, é subitamente libertada. Esta energia pode então ser reinvestida na sua moeda da alma, na sua saúde, nas suas relações, no seu crescimento espiritual, no seu propósito. A simplicidade não é sobre ter menos, é sobre criar espaço para mais do que realmente importa. Esta sabedoria ancestral está a ser redescoberta por movimentos modernos. O minimalismo, que defende viver apenas com o essencial para maximizar a liberdade e a felicidade, é a reencarnação da filosofia essênia. O movimento FIRE,
Financial Independence Retire Early, baseia-se neste mesmo princípio. Ao simplificar radicalmente a sua vida e ao definir o seu suficiente, você pode diminuir drasticamente as suas despesas, poupar de forma agressiva e alcançar a independência financeira décadas mais cedo. O psicólogo Barry Schwartz, no seu livro O Paradoxo da Escolha, demonstrou cientificamente que o excesso de opções, um subproduto direto da nossa cultura do mais, não nos torna mais livres ou mais felizes, mas sim mais ansiosos, mais paralisados e menos satisfeitos com as nossas escolhas. A simplicidade, ao limitar nossas escolhas ao que é verdadeiramente valioso, é, paradoxalmente, o caminho para uma maior paz de espírito. O grande erro que mantém a maioria das pessoas presa na corrida dos ratos é a confusão entre padrão de vida e qualidade de vida. Elas trabalham em empregos que drenam a sua alma para comprar coisas de que não precisam, para impressionar pessoas de quem não gostam. A cada aumento de salário, elas aumentam o seu padrão de vida, um carro mais caro, uma casa maior, mais subscrições, mantendo-se sempre no mesmo lugar em termos de liberdade financeira. O erro fatal é acreditar que a felicidade é diretamente proporcional à quantidade de coisas que se possui. Elas não percebem que cada nova posse vem com um custo oculto, o custo de a manter, de assegurar, de se preocupar com ela. A sua riqueza de coisas aumenta, mas a sua riqueza de tempo, de paz e de liberdade diminui a cada dia. O ritual do arquiteto para esta semana é o de definir o seu próprio suficiente. É o ritual da liberdade essencial. Pegue no seu diário. Pense na vida mais rica e feliz que pode imaginar, mas em vez de pensar no que você adicionaria, pratique a subtração. Pergunte a si mesmo, o que é verdadeiramente essencial para a minha felicidade? Sem o que a minha vida perderia o seu brilho? Faça uma lista curta. Agora, olhe para a sua vida atual, para suas despesas, para os seus compromissos. O que está na sua vida que não está nesta lista do essencial? A sua tarefa para esta semana é escolher uma coisa supérflua para libertar. Cancele uma subscrição que não usa. Doe as roupas que estão ocupando espaço no seu armário. Diga um não gentil a um compromisso que o drena. E com o espaço, seja ele tempo ou dinheiro, que você acabou de criar, invista-o deliberadamente em algo da sua lista do essencial. A simplicidade não é uma renúncia à abundância, é uma reivindicação da sua liberdade. É você a declarar que o seu tempo, a sua energia e a sua paz de espírito são seus ativos mais preciosos. Ao encontrar a beleza e a riqueza no suficiente, você sai do jogo da comparação e começa a jogar o único jogo que importa, o jogo de uma vida com propósito. Repita estas palavras de afirmação. Na simplicidade, eu encontro a minha liberdade e a minha abundância. O suficiente é a minha medida de riqueza. Ao libertar o supérfluo, eu crio espaço para o essencial. Capítulo 6. O tesouro compartilhado. A riqueza exponencial da vida comunitária. A nossa cultura moderna idolatra o herói solitário, o indivíduo self-made, que constrói o seu império sozinho contra todas as probabilidades. Nós aprendemos a ver a interdependência como fraqueza e a partilha como um risco, mas os essênios, no seu refúgio no deserto, viravam esta ideia completamente do avesso. Eles compreendiam que a verdadeira força e a verdadeira segurança não residem no indivíduo isolado, mas na teia forte e resiliente da comunidade. A sua maior inovação financeira não foi um novo tipo de investimento, mas um tesouro compartilhado. Uma riqueza que não diminuía quando era usada, mas que se multiplicava a cada novo membro que se juntava à comunidade. O modelo econômico essênio era radicalmente simples e poderoso.
Ao entrar na comunidade, cada membro entregava voluntariamente os seus bens a um fundo comum. A partir desse momento, as suas necessidades individuais, comida, abrigo, vestuário, eram supridas por este tesouro compartilhado. Essa estrutura criava uma forma de riqueza exponencial. A segurança de um indivíduo já não dependia apenas da sua própria ilimitada capacidade, mas sim da força e dos recursos de toda a comunidade. O risco era diluído e a ansiedade da sobrevivência pessoal era, em grande parte, eliminada. Isso libertava uma imensa quantidade de energia mental e emocional que podia então ser direcionada para o trabalho sagrado, para o estudo e para o serviço. A riqueza da comunidade não era a mera soma de suas partes, era uma multiplicação, pois a confiança, a colaboração e a partilha de recursos criavam uma sinergia que transcendia em muito o valor material de seus bens. Embora pareça uma utopia antiga, este princípio é a base de muitas inovações modernas. A chamada economia de partilha, que otimiza o uso de recursos subutilizados, é um eco da prática essênia. O conceito de capital social, o valor que reside nas nossas redes de confiança e reciprocidade, é a medida moderna do tesouro compartilhado. Modelos de negócio como as cooperativas, onde os membros são os donos e partilham os lucros e os recursos, são a encarnação empresarial dessa filosofia, provando que a colaboração pode ser tão ou mais lucrativa do que a competição. E a um nível biológico, a neurociência ensina-nos que somos criaturas tribais. O nosso sistema nervoso regula-se e sente-se mais seguro na presença de uma comunidade de confiança. O grande erro da nossa sociedade moderna é o isolamento competitivo. Somos ensinados desde cedo a ver os nossos colegas, os nossos vizinhos e até mesmo os nossos amigos como competidores na grande corrida pela riqueza e pelo status. Nós guardamos as nossas melhores ideias, escondemos os nossos contatos e hesitamos em partilhar os nossos recursos com medo de que os outros passem à nossa frente. O erro fatal é não perceber que, ao construir muros em vez de pontes, nós nos cortamos do fluxo de apoio, de conhecimento, de serendipidade e de oportunidades que só podem ser encontradas na interconexão. A pobreza mais profunda que se pode experimentar não é a falta de dinheiro na conta bancária, mas sim a falta de conexão no coração. O ritual do arquiteto para esta semana é o de começar a tecer a sua teia. É o ritual da ponte comunitária. A sua tarefa é fazer um investimento deliberado no seu tesouro compartilhado. Primeiro, identifique um recurso que você tem em abundância e que pode partilhar. Pode ser o seu tempo, oferecendo-se para ajudar um vizinho. Pode ser o seu conhecimento, ensinando uma habilidade a um amigo. Pode ser um recurso físico, emprestando uma ferramenta que você raramente usa. Dê sem esperar nada em troca. Em segundo lugar, identifique uma necessidade que você tem e, corajosamente, peça ajuda a alguém da sua comunidade. A sua prática esta semana é realizar um ato de dar e um ato de pedir, com a intenção de fortalecer a sua teia de interdependência. Este ritual treina-o a sair da ilha do eu e entrar no continente do nós. A riqueza do futuro não será medida pela altura dos nossos muros individuais, mas pela força e pela beleza das nossas pontes comunitárias. Os essênios nos ensinaram que a verdadeira segurança e a verdadeira abundância não se encontram no isolamento, mas na interconexão. Ao contribuir para o tesouro compartilhado, você descobre que tem acesso a uma riqueza muito maior do que qualquer coisa que poderia acumular sozinho. Repita essas palavras de afirmação. A minha comunidade é a minha fortaleza e a minha riqueza. Ao dar para o todo, eu fortaleço a mim mesmo. O bem de todos é o meu bem, e o meu bem é o bem de todos. Capítulo 7. O trabalho como oração, santificando as suas ações para gerar prosperidade. Para a grande maioria de nós, o trabalho é uma labuta. Uma troca, muitas vezes relutante, do nosso tempo e da nossa energia por dinheiro. É o profano, o fardo que suportamos de segunda a sexta-feira na espera ansiosa pelo sagrado do fim de semana. Mas os essênios não viam esta separação.
Para eles, que dedicavam as suas vidas à comunhão com o divino, todo o trabalho, desde lavrar a terra sob o sol do deserto até copiar meticulosamente os seus manuscritos sagrados, era uma oportunidade de oração. O trabalho não era o oposto da oração. O trabalho era a oração em movimento. Hoje, vamos aprender a santificar as nossas ações e a transformar o nosso trabalho no nosso maior ritual de prosperidade. O princípio do trabalho como oração ensina que o que santifica uma tarefa não é a sua natureza, mas sim a qualidade da consciência que nós trazemos para ela. Um carpinteiro que trabalha a madeira com presença total, com amor pelo seu ofício e com a intenção de criar algo belo e útil, está a realizar um ato mais sagrado do que um sacerdote que recita suas preces de forma mecânica e sem coração. Quando o seu trabalho se torna a sua oração, ele deixa de ser um dreno da sua energia vital e torna-se uma fonte que o reabastece. Ao infundir as suas ações com uma intenção pura de serviço e de excelência, você alinha o seu trabalho com a própria força criativa do universo. Você deixa de ser um mero trabalhador e torna-se um co-criador com o divino. E o universo, por lei, responde a esta energia de serviço sagrado com um fluxo de abundância. A sua prosperidade torna-se o amém do universo, a sua oração em ação. Esta ideia de santificar o trabalho é um fio de ouro que percorre muitas tradições de sabedoria. O famoso lema da ordem beneditina, ora e labora, reza e trabalha, encapsula perfeitamente esta filosofia. Para os monges, o trabalho manual não era uma distração da sua vida espiritual, mas sim uma parte integrante dela, uma forma de meditação em movimento e de serviço a Deus e à comunidade. No mundo secular de hoje, a ciência da atenção plena, mindfulness, confirma esta sabedoria. Estudos demonstram que, ao trazer uma consciência plena e sem julgamentos a qualquer tarefa, por mais mundana que seja, reduzimos o estresse, aumentamos a satisfação e melhoramos o nosso desempenho. Aplicar a atenção plena ao nosso trabalho é a versão moderna de o transformar numa oração. O grande erro da nossa cultura é a separação sagrado-profano. As pessoas dividem as suas vidas em compartimentos estanques. A sua espiritualidade, se a tem, é guardada para uma hora no domingo. O resto da semana, especialmente no trabalho, elas operam num modo profano, onde acreditam que as regras são a competição, o cinismo e o materialismo. Elas desligam a sua alma quando entram no escritório e voltam a ligá-la quando saem. O erro fatal é não perceber que esta separação é a fonte do seu sentimento de vazio, de estresse e de falta de propósito no trabalho. Ao impedir que o poder da sua intenção pura e da sua conexão com a fonte infunda a atividade que ocupa a maior parte do seu tempo, elas fecham um dos maiores canais através do qual a abundância e a realização poderiam fluir para suas vidas. O ritual do arquiteto para esta semana é o de derrubar este muro. É o ritual da consagração do trabalho. No início de cada dia de trabalho, antes de ligar o computador ou de pegar na sua primeira ferramenta, faça esta pausa de 1 minuto. Coloque as mãos sobre o seu teclado, o seu volante, ou simplesmente junte as mãos em frente ao coração. Feche os olhos e respire fundo, e faça uma pequena oração ou declaração de intenção para consagrar o seu dia. Pode ser algo como: eu dedico o meu trabalho de hoje à fonte de toda a vida. Que as minhas ações sejam um reflexo da minha mais alta intenção. Que o meu trabalho seja um ato de serviço, de excelência e de amor. Que tudo o que eu faça hoje contribua para o bem de todos e para a minha própria e merecida prosperidade. Ao longo do dia, quando se sentir a cair no automatismo ou no estresse, pare por 10 segundos e lembre-se desta consagração. A sua busca pela prosperidade e a sua busca espiritual não precisam ser 2 caminhos separados. Podem e devem ser o mesmo caminho. Ao transformar o seu trabalho em uma oração, você infunde a sua vida com um sentido profundo e alinha as suas ações com as forças mais criativas do universo. Repita estas palavras de afirmação. O meu trabalho é a minha oração em ação.
cada tarefa é uma oportunidade de servir com excelência e amor. Ao santificar o meu trabalho, eu abro as portas para a prosperidade sagrada. Capítulo 8. A lei da unidade aplicada às finanças. O bem de todos é o meu bem. A nossa sociedade moderna treinou-nos para ver a vida como uma competição implacável. Uma corrida onde, para que eu ganhe, alguém tem de perder. Nós construímos muros em torno da nossa propriedade, protegemos as nossas fronteiras e vemos os outros como rivais na busca por uma fatia de uma torta que acreditamos ser limitada. Mas os essênios, na sua sabedoria iluminada, viviam a partir de uma verdade oposta e muito mais poderosa. Para eles, a humanidade não era uma coleção de ilhas separadas a lutar pelas ondas, mas um único e vasto oceano. A dor numa parte do oceano era sentida em todo o oceano, e a pureza numa parte elevava a qualidade de todo o oceano. Esta é a lei da unidade, e o seu corolário financeiro é radical. O bem de todos é inevitavelmente o meu bem. A lei da unidade afirma que, a um nível espiritual e energético, estamos todos intrinsecamente interligados, pois somos todos expressões de uma única consciência, de uma única fonte de vida. A separação que percebemos com os nossos 5 sentidos é uma ilusão. Portanto, a ideia de ganhar à custa de outra pessoa é, em última análise, uma impossibilidade lógica. Qualquer ação que prejudique outra pessoa, que explore um sistema ou que polua o nosso planeta, inevitavelmente prejudica-nos a nós mesmos, pois estamos envenenando a água do oceano em que todos nós nadamos. Por outro lado, qualquer ação que contribua para o bem-estar de outros, que eleve a nossa comunidade, que crie valor genuíno no mundo, inevitavelmente enriquece-nos. Esta lei convida-nos a mudar de uma mentalidade de ganha-perde para uma mentalidade de ganha-ganha, onde a sua prosperidade pessoal é vista como um contributo para a prosperidade do todo. Esta visão não é apenas espiritual, é um princípio fundamental dos sistemas. A teoria dos sistemas nos ensina que, em qualquer sistema complexo e interconectado, como um ecossistema ou uma economia global, a saúde do todo depende da saúde e da interação harmoniosa das suas partes. A ideia de que uma parte pode prosperar indefinidamente enquanto o resto do sistema colapsa é uma falácia. O efeito de rede, um conceito central na economia moderna, afirma que o valor de um serviço aumenta exponencialmente à medida que mais pessoas o utilizam. A lei da unidade é a versão espiritual do efeito de rede. Quanto mais pessoas na nossa rede humana estiverem saudáveis, educadas e prósperas, mais oportunidades, mais inovação e mais valor são criados para todos, incluindo para nós mesmos. Uma maré alta levanta todos os barcos. O grande erro que gera tanta ganância, exploração e inveja no nosso mundo é a mentalidade de soma zero. As pessoas operam partindo da crença subconsciente de que a riqueza é uma torta de tamanho fixo. Elas acreditam que, para o seu pedaço ser maior, o de outra pessoa tem de ser menor. Esta crença transforma a vida numa batalha. Quando vem outra pessoa ter sucesso, em vez de se sentirem inspiradas, sentem uma pontada de ressentimento, como se o sucesso do outro fosse de alguma forma uma perda para elas. O erro fatal é não perceber que o valor pode ser criado do nada através da criatividade e do serviço. Ao ajudar outra pessoa a ter sucesso, você não está a diminuir suas próprias chances, está aumentando o tamanho total da torta da prosperidade. O ritual do arquiteto para esta semana é o de praticar ativamente esta consciência de unidade. É o ritual da bênção do sucesso alheio. Durante os próximos dias, a sua tarefa é tornar-se um caçador de boas notícias, um celebrante do sucesso dos outros. Quando vir ou ouvir falar do sucesso de outra pessoa, um colega que foi promovido, um amigo que alcançou uma meta, até mesmo um concorrente que lançou um bom produto, resista ao impulso automático da comparação ou da inveja. Em vez disso, pare por um momento, respire e, no silêncio do seu coração, envie uma bênção genuína a essa pessoa. Diga para si mesmo: eu celebro o seu sucesso.
que a sua abundância continue a crescer e abençoar o mundo. O seu sucesso é uma prova da abundância universal e me inspira. Sinta uma alegria genuína pelo bem deles. Este ritual retreina seu sistema nervoso para ver o sucesso dos outros não como uma ameaça, mas como uma confirmação da sua própria possibilidade. A consciência de separação é a ilusão fundamental da pobreza. A consciência de unidade é a verdade suprema da abundância. Ao viver a partir desta lei, você deixa de ser um competidor isolado e torna-se um co-criador colaborativo. Você entende que o caminho mais rápido para a sua própria prosperidade é desejar e trabalhar pela prosperidade de todos. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou um com toda a vida. A prosperidade do todo é a minha prosperidade. Ao celebrar e contribuir para o sucesso dos outros, eu elevo a mim mesmo. Capítulo 9. Desapego radical. Soltando o medo da falta para abrir as mãos ao fluxo. Feche a sua mão com força, o mais forte que conseguir. Imagine que está a segurar a sua última e mais preciosa moeda. Sinta a tensão nos seus músculos, a rigidez nos seus dedos, o nó branco que se forma. Com esta mão firmemente cerrada pelo medo da perda, você não pode dar. Mas, mais crucialmente, você também não pode receber. Esta é a energia do apego, a manifestação física do medo da falta. Os essênios, ao viverem na aparente escassez do deserto, tornaram-se mestres na lição oposta, o desapego radical. Eles sabiam que só ao abrir a mão, ao soltar o medo e ao confiar na fonte, é que se pode verdadeiramente participar no fluxo interminável da abundância. O desapego radical, na sua essência essênia, não é um estado de indiferença ou de apatia, é um estado de confiança suprema. É a compreensão profunda, sentida no corpo, de que a sua segurança não reside naquilo que você possui no mundo material, mas sim na sua conexão inabalável com a provisão divina. O apego, por outro lado, é uma oração de medo. É você a declarar ao universo a cada momento: eu não confio que tu me irás dar mais, por isso tenho de me agarrar a isto com todas as minhas forças. Esta energia de medo e de contração cria um bloqueio, uma represa no rio da sua prosperidade. Ao praticar o desapego, ao soltar sua necessidade de controlar o resultado, ao libertar seu medo da perda, você abre um vácuo sagrado e demonstra sua fé através da ação ou da inação. E o universo, por lei, sempre se apressa a preencher um vácuo criado pela fé. Essa sabedoria não era exclusiva dos essênios. A filosofia estoica, que floresceu na mesma época, ensinava uma prática semelhante de desapego dos resultados. O sábio estoico focava-se apenas naquilo que podia controlar, as suas próprias ações, a sua virtude, a sua intenção, e aceitava com uma calma inabalável, ou equanimidade, tudo que não podia controlar, como a fortuna, a saúde ou a opinião dos outros. No mundo moderno, a psicologia da alta performance chama isto independência do resultado. Um atleta que está desapegado da vitória, mas focado no seu melhor desempenho, joga com mais liberdade e, paradoxalmente, tem mais chances de ganhar. O desapego reduz a ansiedade, que sabota a performance, e abre espaço para a intuição e a criatividade. O grande erro que mantém a maioria das pessoas numa prisão de ansiedade é o aperto de mão do medo. Elas agarram-se aos seus empregos, mesmo que os odeiem, por medo de não encontrarem outro. Elas agarram-se ao seu dinheiro, com medo de o gastar ou de o investir, impedindo-o de circular e de crescer. Elas agarram-se a ideias e a projetos que já não funcionam, por medo de admitir a perda e de recomeçar. Este apego ansioso não só lhes rouba a paz de espírito, como as cega para as novas e muitas vezes melhores oportunidades que o universo está tentando lhes apresentar. O erro fatal é acreditar que o apego cria segurança.
Na realidade, o apego cria fragilidade, pois nos torna dependentes de condições externas que estão sempre a mudar. A verdadeira segurança reside na sua capacidade de soltar e de confiar. O ritual do arquiteto para esta semana é uma prática física e energética para cultivar esta confiança. É o ritual da mão aberta. Sente-se confortavelmente. Agora feche os seus punhos com força. Sinta a tensão. Pense em algo na sua vida financeira ao que você se está apegando com medo. Sinta essa energia de contração. Agora respire fundo e, ao expirar lentamente, abra as suas mãos de forma deliberada. Relaxe completamente seus dedos, virando as palmas das mãos para cima, num gesto universal de entrega, de confiança e de recepção. Sinta a mudança imediata na sua energia corporal. Sinta o alívio. Diga a si mesmo: eu solto a minha necessidade de controlar. Eu entrego meus medos à fonte. Eu confio no fluxo da vida. A sua prática para esta semana é notar durante o seu dia quando o seu corpo está tenso, quando a sua mão emocional está fechada. Nesses momentos, respire e pratique conscientemente o ato de abrir as mãos. O desapego não é sobre perder, é sobre ganhar. É sobre ganhar a sua paz, a sua liberdade e a sua fé. A mão que se agarra com medo está tão ocupada para poder receber as bênçãos que o universo quer entregar. Ao dominar a arte do desapego radical, você abre as suas mãos e o seu coração e torna-se um canal perfeito. Repita essas palavras de afirmação. A minha segurança está na fonte, não nas minhas possessões. Eu solto meu apego com fé e abro minhas mãos para receber. Ao soltar, eu recebo tudo. Capítulo 10. O pão nosso de cada dia, a confiança inabalável na provisão divina. Na oração mais conhecida e recitada em todo o mundo, há um pedido de uma simplicidade desconcertante. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Não o pão para a semana que vem, não o banquete para o ano que se segue. O pão para hoje. Esta frase, aparentemente humilde, contém um dos segredos mais profundos e, para nossa mente moderna, mais desafiadores da abundância sênia. A prática da confiança radical na provisão diária. A nossa mente, viciada em planejar, em controlar e em se preocupar com o futuro, entra em pânico com esta ideia. Mas os essênios sabiam que a verdadeira liberdade financeira não reside num plano de 5 anos perfeitamente executado, mas numa fé inabalável no poder do agora. O princípio do pão nosso de cada dia é a aplicação máxima do desapego. É a crença vivida e sentida de que a mesma inteligência divina que orquestra o nascer do sol e o movimento das marés é perfeitamente capaz de prover as suas necessidades um dia de cada vez. Esta mentalidade transforma-o de um acumulador ansioso que tenta desesperadamente juntar e guardar recursos para um futuro temido para um canal confiante, que sabe que o fluxo do universo lhe trará o que é necessário, quando for necessário. Isto não significa ausência de planejamento. Os essênios eram meticulosos no seu trabalho e na sua organização. Significa, sim, a libertação da ansiedade sobre o futuro. É o ato de fazer o trabalho de hoje com excelência, com presença total e com uma confiança serena de que os recursos para o amanhã chegarão com a aurora de amanhã. Esta filosofia de confiança no processo é a base de alguns dos sistemas mais eficientes do mundo. A filosofia de produção Just in Time, aperfeiçoada pela Toyota, revolucionou a indústria ao eliminar o desperdício de armazenar grandes inventários. Em vez disso, confia-se que as peças necessárias chegarão na linha de montagem exatamente no momento em que são necessárias. A natureza opera com esse mesmo princípio de eficiência divina. Uma macieira não produz todas as maçãs da sua vida de uma só vez. Ela confia no ciclo das estações. O estado psicológico de fluxo, onde estamos completamente imersos e no nosso pico de performance,
Só é possível quando a nossa mente está totalmente focada no presente, livre da ansiedade sobre o passado ou futuro. A confiança na provisão diária é a chave que nos permite entrar nesse estado de fluxo. O grande e trágico erro que nos rouba a paz e a prosperidade é o vício da preocupação. A nossa mente salta constantemente para o futuro, a ensaiar mentalmente os piores cenários, a gastar sua preciosa energia, a sofrer por problemas que, na sua maioria, nunca irão acontecer. Nós fomos ensinados a acreditar que a preocupação é uma forma de responsabilidade. Que, se eu me preocupar o suficiente, de alguma forma estarei mais preparado. Na realidade, a preocupação é uma oração pela falta. É uma meditação focada naquilo que nós não queremos. Energeticamente, ela emite uma vibração de medo e de desconfiança na vida, o que, pela lei da ressonância, atrai para nós mais circunstâncias que validam esse medo. O erro fatal é não perceber que a confiança não é irresponsabilidade. É o estado mental mais poderoso e magnético para criar um futuro próspero. O ritual do arquiteto para esta semana é o de treinar o músculo da confiança. É o ritual da entrega diária. No final de cada dia, como a sua última ação antes de descansar, pegue no seu diário. Primeiro, reconheça e agradeça pelo pão que lhe foi dado hoje. Liste 1 a 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. A comida na sua mesa, um negócio que se fechou, a energia que teve para trabalhar. Agora, a entrega. Pense em todas as suas preocupações sobre o amanhã. As contas a pagar, os projetos, as incertezas. Visualize-as como pedras pesadas dentro de uma mochila. Escreva no seu diário: eu fiz a minha parte hoje. Agora eu entrego todas as minhas preocupações sobre o amanhã à fonte de toda a provisão. Eu confio que o pão de amanhã será encontrado amanhã. Sinta-se tirar essa mochila pesada das suas costas e colocá-la num altar. Sinta leveza. Este ritual treina-o a encerrar o seu dia com gratidão pelo presente e entregar o futuro à sabedoria do universo. A confiança inabalável na provisão divina não é uma esperança passiva, é uma escolha ativa. É a decisão de focar a sua energia na excelência do seu trabalho hoje, em vez de desperdiçá-la na ansiedade sobre o amanhã. Confie, com as lírios do campo e as aves do céu. Faça a sua parte hoje com amor e confie que a fonte sempre fará a sua parte. Repita estas palavras de afirmação. Eu me foco no dia de hoje, sabendo que o amanhã cuidará de si mesmo. A minha fé na fonte é a minha segurança. Eu sou sempre divinamente provido, um dia de cada vez. Capítulo 11. As 7 bênçãos da abundância. A gratidão como prática de manifestação. Nós fomos ensinados a pensar na gratidão como uma resposta educada, um obrigado que se diz após receber um presente. Para os essênios, no entanto, a gratidão não era uma reação, era uma força criativa. Não era o fim do ciclo da manifestação, mas o seu poderoso início. Eles não eram gratos porque eram abençoados. Eles eram abençoados porque viviam num estado constante de gratidão. Na sua sabedoria profunda, a gratidão era a própria tecnologia da manifestação, a chave vibracional que abriu os portais para as bênçãos da abundância, tanto do Pai Celestial como da Mãe Terrena, fluírem para suas vidas. O Evangelho da Abundância essênio baseia-se num princípio de ressonância. Para atrair algo, você precisa de se tornar uma correspondência vibracional para isso. E a gratidão é, por definição, a frequência da bênção já recebida. Ao sentir-se genuinamente grato antes da manifestação física aparecer, você está a alinhar a sua energia com a realidade do seu desejo já cumprido. Você está a dizer ao universo, na sua única linguagem verdadeira, a linguagem da emoção, que a sua oração já foi atendida. Pela lei da correspondência, o espelho do mundo deve então refletir este estado interior. Para os essênios, as bênçãos fluíam de todas as direções. A gratidão pelas bênçãos da Mãe Terrena, a comida,
a água, a saúde do corpo, garantia a sua provisão material. E a gratidão pelas bênçãos do Pai Celestial, a sabedoria, o amor, a paz de espírito, garantia a sua riqueza da alma. Esta sabedoria ancestral foi amplamente validada pela ciência moderna. Estudos no campo da psicologia positiva, liderados por pioneiros como Robert Emmons, provaram que a prática regular da gratidão é uma das intervenções mais eficazes para aumentar os níveis de felicidade, de otimismo e de resiliência. A gratidão neurologicamente retreina o cérebro. Ela combate o nosso viés de negatividade natural, forçando-nos a procurar e a focar no que está funcionando bem, em vez de nos fixarmos no que falta. O Instituto HeartMath demonstrou que a emoção da gratidão é uma das formas mais rápidas de criar coerência cardíaca, um estado de alinhamento ótimo entre o coração e o cérebro, que melhora a nossa intuição e a nossa capacidade de tomar decisões. Os essênios, com suas práticas diárias de bênçãos ao nascer e ao pôr do sol, estavam praticando uma forma avançada de engenharia neuroemocional. O grande erro que mantém a maioria das pessoas presa na frequência da falta é a ingratidão inconsciente. Não se trata de uma maldade, mas de um estado de tomar tudo como garantido. As pessoas só se lembram da sua saúde quando ficam doentes, só valorizam seu rendimento quando o perdem. Elas passam seus dias focados nos 1% que estão errado na sua vida, ignorando completamente os 99% que estão certos. Esta falta de gratidão torna-se o seu estado vibracional padrão, a sua canção de fundo. E como o universo é um amplificador, ele dá-lhes mais daquilo em que se focam, trazendo-lhes mais razões para se queixar, mais problemas para resolver, mais falta para lamentar. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se alinhar com o fluxo da graça. É o ritual das 7 bênçãos matinais. Ao acordar, antes de qualquer outra coisa, fique de pé e dedique 1 minuto a esta prática. Primeiro, as bênçãos da terra. Eu sou grato pela mãe terrena que sustenta e nutre o meu corpo. Sinta seus pés firmes no chão. Eu sou grato pela vida, que flui através de mim com saúde e vitalidade. Sinta a sua respiração. Eu sou grato pela alegria, o alimento do meu espírito. Sorria genuinamente. Agora as bênçãos do céu. Eu sou grato pelo Pai Celestial, a fonte de toda a sabedoria e de todo pensamento. Olhe para cima. Eu sou grato pelo amor, a energia que me conecta a todos os seres. Coloque a mão no coração. Eu sou grato pela paz, o silêncio onde encontro a minha força. Sinta a calma. E, finalmente, a união. Eu sou grato pelo poder criativo dentro de mim, que me permite manifestar o bem no mundo. A gratidão para os essênios não era um sentimento passivo, mas uma tecnologia espiritual. É a linguagem que a fonte entende. É a prática que alinha sua vibração com a da criação. Ao fazer da gratidão sua oração constante, você deixa de ser um pedinte e torna-se um parceiro da abundância. Repita estas palavras de afirmação. A gratidão é minha prática e o meu poder. Eu sou grato pelas bênçãos que tenho e pelas que estão a caminho. O meu coração grato é o meu ímã para a abundância divina. Capítulo 12. Curando a ferida da pobreza. A luz interior como a verdadeira segurança. No âmago da nossa consciência coletiva, existe uma ferida antiga, passada de geração em geração como uma herança sombria. É a ferida da pobreza. É muito mais do que a simples falta de dinheiro. É a crença subconsciente e profundamente enraizada de que somos, na nossa essência, carentes, separados e inseguros. É o medo primordial de que, a qualquer momento, o chão possa desaparecer sob os nossos pés. Esta ferida é a mãe de toda a ganância, de toda a acumulação ansiosa e de toda a competição. Os essênios, ao escolherem viver no deserto, um símbolo da aparente vacuidade, tornaram-se mestres na cura desta ferida,
não ao preencherem o vazio com coisas, mas com uma luz que vinha de dentro. O Evangelho da Abundância ensina que a ferida da pobreza é o resultado da nossa identificação com o mundo material. Nós aprendemos a ancorar o nosso sentimento de segurança em fatores externos e, por natureza, instáveis. O nosso emprego, o nosso saldo bancário, o mercado de ações, a aprovação dos outros. Quando qualquer um destes fatores é ameaçado, a nossa própria sensação de sobrevivência entra em colapso e o pânico instala-se. A cura essênia para esta ferida é radical e transformadora. Eles ensinavam que a única e verdadeira segurança nunca pode ser encontrada no mundo exterior. A segurança absoluta é o reconhecimento e a experiência da sua luz interior, a sua centelha divina, a sua conexão inquebrável com a fonte de toda a vida, o Pai Celestial. Quando você sabe, não como um conceito intelectual, mas como uma certeza sentida nos seus ossos, que você é um com a força infinita que cria e sustenta universos, o medo da falta material torna-se subitamente absurdo. Esta ideia de encontrar a segurança dentro de si mesmo é um pilar da resiliência psicológica. Estudos sobre pessoas que prosperam apesar de adversidades imensas revelam consistentemente um traço em comum, um forte locus de controle interno e um sentido de significado que transcende as suas circunstâncias. A crença na sua luz interior é a forma mais elevada deste princípio. É a declaração de que a sua segurança não depende de nada nem de ninguém fora de si. Ela é uma qualidade inerente à sua própria alma. É a sua fortaleza interior, o seu cofre inviolável. Enquanto a segurança externa pode ser abalada pelas marés da vida, a segurança que vem da sua conexão com a fonte é a rocha sobre a qual você pode construir a sua casa. Uma rocha que nenhuma tempestade pode mover. O grande e trágico erro da nossa sociedade é a tentativa constante de curar uma ferida espiritual com um remédio material. As pessoas sentem o vazio e a ansiedade da ferida da pobreza e correm para o centro comercial, para o concessionário de automóveis, para o mercado de ações, na esperança de que a próxima aquisição irá finalmente preencher esse buraco. Mas é como tentar matar a sede bebendo água salgada. Só aumenta a sede e a frustração. O dinheiro e as posses, quando usados para tentar curar esta ferida da alma, tornam-se um vício. Nunca é suficiente, porque o vazio que se sente não é material, é espiritual. O erro fatal é não perceber que a insegurança não é, na sua raiz, um problema de falta de recursos, mas sim um problema de esquecimento da nossa verdadeira fonte. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se reconectar com essa fonte. É a meditação da luz interior. Encontre um lugar tranquilo. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire fundo algumas vezes. Agora, visualize uma pequena, mas incrivelmente brilhante centelha de luz dourada no centro do seu peito. Esta é a sua luz interior, a sua conexão direta com a fonte. Com cada inspiração, imagine que está soprando suavemente sobre esta centelha, tornando-a um pouco maior e mais brilhante. Sinta o seu calor. Com cada expiração, imagine que esta luz se expande, preenchendo todo o seu peito, descendo para seu abdômen, subindo para sua cabeça, espalhando-se pelos seus braços e pernas, até que todo o seu corpo esteja irradiando esta luz quente e segura a partir de dentro.
Descanse neste sentimento por alguns minutos, sabendo que esta fonte de paz e de segurança está sempre disponível para você, a apenas uma respiração de distância. A ferida da pobreza é uma ilusão nascida do esquecimento da sua verdadeira identidade. Você não é um ser carente a lutar pela sobrevivência. Você é um ser de luz, uma expressão individualizada da fonte infinita de toda a abundância. Ao voltar sua atenção para dentro e ao nutrir esta luz, você encontra o tesouro que nunca pode ser perdido, a segurança que nunca pode ser abalada. Repita estas palavras de afirmação. A minha verdadeira segurança reside na minha luz interior. Eu sou uma expressão da fonte infinita e sou eternamente seguro. A minha luz dissolve todo o medo da falta. Capítulo 13. A alquimia do serviço. Usando seus recursos para curar e elevar o mundo. Para que serve, em última análise, a abundância? Para ser acumulada num cofre? Admirada em segredo? Para ser exibida como um troféu? Uma prova do nosso valor? Para os essênios, a abundância que não flui para o serviço é como água pura que, ao ser represada, se torna salobra e sem vida. Eles conheciam o segredo do que podemos chamar de alquimia do serviço. O verdadeiro e mais elevado propósito da riqueza não é o conforto pessoal que ela proporciona, mas a capacidade sagrada que ela nos dá de curar e elevar o mundo à nossa volta. O serviço não é o preço que pagamos pela nossa riqueza, é a forma como a santificamos e a multiplicamos. O princípio da alquimia do serviço afirma que a nossa riqueza, tanto a da alma como a do mundo, encontra a sua expressão mais poderosa quando é usada em serviço a um propósito que nos transcende. Os essênios eram conhecidos no seu tempo como terapeutas, curadores do corpo e do espírito. O serviço era sua razão de ser. A abundância que eles geravam, através da sua agricultura e dos seus ofícios, não era acumulada para o ganho individual, mas imediatamente reinvestida na saúde da sua comunidade e no seu trabalho de cura. Este modelo cria o mais poderoso dos círculos virtuosos. O ato de servir atrai a abundância, e a abundância que flui permite um serviço ainda maior e mais impactante. A alquimia do serviço é o processo que transmuta o ouro da riqueza material no elixir da cura e da transformação para quem dá e para quem recebe. Esta ideia de que o serviço é uma fonte de bem-estar profundo está a ser cada vez mais validada pela ciência. O conceito de bem-estar eudaimônico, em oposição ao bem-estar hedônico, refere-se à felicidade que deriva de uma vida com propósito, significado e virtude. O serviço aos outros é uma das vias mais diretas para esse tipo de felicidade duradoura. Além disso, foi cunhado o termo Helper's High, o barato do ajudante, para descrever a onda de endorfinas e o estado de euforia e bem-estar que as pessoas sentem após realizarem um ato de altruísmo genuíno. O nosso cérebro e o nosso corpo estão literalmente programados para nos recompensar neurologicamente quando ajudamos os outros. Os essênios, ao estruturarem sua sociedade em torno do serviço, estavam criando um sistema que gerava de forma contínua propósito, bem-estar e coesão. O grande erro da nossa cultura, focada no indivíduo, é o pensamento sequencial em relação ao propósito. As pessoas dizem a si mesmas: primeiro, vou focar-me em ficar rico e em garantir a minha própria segurança. Depois, um dia, quando eu tiver o suficiente, vou começar a pensar em ajudar os outros e em dar de volta. Elas veem o serviço como o último item na sua lista de tarefas, um luxo a ser considerado apenas depois de todos os seus desejos egoístas terem sido satisfeitos. O erro fatal é não perceber que esta é uma inversão da lei universal. O serviço não é o resultado da abundância, é a sua causa. É o ato de servir, de criar valor genuíno para os outros, que abre os canais para a abundância fluir em primeiro lugar.
Ao adiar seu serviço, elas estão, na verdade, adiando a sua própria e mais profunda prosperidade. O ritual do arquiteto para esta semana é o de se tornar um alquimista. É o ritual da canalização do excedente. Primeiro, defina o seu excedente. O excedente não é o que sobra no final do mês. É qualquer recurso que você tem além da sua necessidade de sobrevivência imediata. Pode ser €1. Pode ser 1 hora do seu tempo livre. Pode ser uma habilidade que você não está usando plenamente. Segundo, identifique uma ferida no mundo à sua volta, que o seu coração sente chamado a curar. Pode ser uma causa na sua comunidade, um amigo que está passando por dificuldades, um problema ambiental que o preocupa. A sua tarefa esta semana é pegar uma pequena e deliberada porção do seu excedente e canalizá-la, com intenção pura, para a cura dessa ferida. Doe €1. Ofereça 1 hora do seu tempo livre. Use a sua habilidade para ajudar. Ao fazê-lo, sinta a energia a fluir através de você, não de você. A sua riqueza só encontra o seu verdadeiro e eterno significado quando é posta em serviço de algo maior. Os essênios entendiam que somos guardiões e não donos da abundância que flui através de nós. A sua tarefa é ser o canal mais claro, mais puro e mais eficaz possível. Ao dedicar seus recursos à cura e à elevação do mundo, você alinha-se com a mais poderosa de todas as fontes de prosperidade, o amor em ação. Repita essas palavras de afirmação. A minha abundância é uma ferramenta para a cura. Eu sou um canal através do qual a prosperidade flui para servir o mundo. Ao elevar os outros, eu sou elevado. Capítulo 14. Alinhando suas finanças com a lei divina. Um guia prático. Nós viajamos pelas areias do tempo, sentamo-nos com os mestres do deserto e redescobrimos princípios de abundância que são tão antigos quanto profundos. Mas a sabedoria, sem a aplicação, é como o ouro guardado num cofre que nunca se abre. A questão fundamental agora é: como é que isso se traduz na prática? Como é que uma pessoa, a viver no nosso mundo moderno e complexo, com contas a pagar e responsabilidades a cumprir, vive de acordo com este evangelho sagrado? Este capítulo é a ponte entre o céu da filosofia e a terra da sua vida financeira. É o guia prático para alinhar cada euro, cada transação e cada decisão com a lei divina da abundância. Alinhar as suas finanças com a lei divina significa que cada uma das suas ações financeiras se torna um reflexo consciente dos princípios essênios que aprendemos. É viver de acordo com um novo código de conduta financeira. Primeiro, você prioriza a riqueza da alma. A sua paz de espírito, a sua integridade e o seu bem-estar vêm em primeiro lugar. Nenhuma oportunidade de lucro que sacrifique a sua paz interior é verdadeiramente próspera. Segundo, você pratica a simplicidade consciente. Você aprende a distinguir entre as necessidades da sua alma e os desejos do seu ego, encontrando liberdade e riqueza no suficiente. Terceiro, você age como um canal, não como uma represa. Você faz a energia circular, pagando as suas contas com gratidão, dando com alegria e recebendo com graça. Quarto, você confia na provisão diária. Você foca sua energia em dar o seu melhor hoje, libertando a ansiedade e o controle sobre o amanhã, confiando que a fonte proverá. Esta ideia de alinhar o dinheiro com os valores não é uma utopia, é a vanguarda do pensamento financeiro. O movimento moderno do investimento socialmente responsável, o ISR, é a aplicação em larga escala deste princípio essênio. Milhões de investidores no mundo inteiro estão escolhendo deliberadamente colocar o seu dinheiro apenas em empresas que demonstrem responsabilidade ambiental, social e de governança. Eles recusam-se a lucrar com indústrias que causam dano. Os essênios, com a sua recusa em participar na fabricação de armas e a sua dedicação a ofícios de cura e à agricultura, praticavam uma forma antiga e pura de investimento ético. Eles investiam o seu bem mais precioso,
o seu tempo e a sua força vital apenas em atividades que estivessem em perfeita harmonia com a sua visão de um mundo puro. O grande erro que impede as pessoas de viverem uma vida de prosperidade integrada é a fragmentação. Elas tratam sua vida financeira como uma área puramente mecânica, técnica e não espiritual. Elas podem meditar pela manhã, ser bondosas com a sua família à noite, mas entre as 9 da manhã e as 5 da tarde, no seu trabalho e nas suas decisões de dinheiro, elas operam a partir de um paradigma de medo, de ganância e de competição de soma zero. O erro fatal é não perceber que a lei divina não tira folgas. Ela opera em todas as áreas da nossa vida, quer tenhamos consciência disso ou não. A tentativa de separar a sua vida financeira da sua vida espiritual é a fonte de toda a dissonância, de todo o estresse e de toda a falta de realização que tantas pessoas sentem. O ritual do arquiteto para esta semana é o de criar o seu próprio filtro de decisões. É o checklist da decisão sagrada. Da próxima vez que estiver perante uma decisão financeira importante, uma grande compra, um novo investimento, uma mudança de carreira, antes de se perder nos prós e contras lógicos, passe a decisão por este filtro essênio de 5 perguntas. Pergunte a si mesmo: pureza, a minha intenção por trás disto nasce do amor e da confiança ou do medo e da falta? Simplicidade, isso vai adicionar mais liberdade à minha vida ou mais complexidade e estresse? Unidade, esta decisão serve apenas a mim ou cria também valor para os outros e para o todo? Serviço, isto está alinhado com o meu trabalho como oração? Confiança, esta decisão reforça a minha fé na provisão divina ou alimenta a minha ansiedade? Estas respostas darão a você uma clareza muito mais profunda do que qualquer planilha. Alinhar as suas finanças com a lei divina não é sobre seguir um conjunto de regras rígidas, mas sobre transformar a sua vida financeira numa prática espiritual diária. Cada transação se torna uma oportunidade para praticar a pureza, a confiança e o serviço. A sua conta bancária deixa de ser um placar de sucesso e se torna um barômetro da sua harmonia com o universo. Repita estas palavras de afirmação: as minhas finanças são uma prática espiritual. Cada decisão que eu tomo é um ato de alinhamento com a lei divina. A minha vida financeira é uma expressão da minha harmonia com a fonte. Capítulo 15. A riqueza essênia. A paz profunda de uma vida em harmonia com a fonte. Nós iniciamos esta jornada em busca dos segredos financeiros de uma comunidade antiga. Percorremos um caminho de pureza, de simplicidade, de comunidade e de serviço. E agora, no final, descobrimos a verdade mais profunda. O maior segredo financeiro dos essênios é que a sua riqueza não era, de todo, financeira. A sua riqueza era um subproduto, um eco harmonioso de algo muito maior. O verdadeiro tesouro que eles cultivavam, a sua obra-prima, era a paz profunda, serena e inabalável, que nasce de uma vida vivida em perfeita harmonia com a fonte de toda a vida. Esta paz é a riqueza essênia. A riqueza essênia é a integração final de todos os princípios que exploramos. É um estado de ser, não um estado de ter. É a paz que advém de saber que se é cuidado, de confiar na provisão diária, de viver em comunidade, de encontrar liberdade na simplicidade e de ter um trabalho que é uma oração em movimento. Enquanto a riqueza do mundo é medida pela sua capacidade de comprar coisas e de se isolar dos problemas, a riqueza essênia é medida pela sua capacidade de ser livre da ansiedade, da comparação e do medo. É a riqueza da sua alma a manifestar-se como uma vida de serenidade, mesmo no meio das aparentes tempestades do mundo.
É o tesouro no céu que se reflete como paz inabalável na terra. O objetivo final de todas as grandes tradições místicas, do Oriente ao Ocidente, não é a aquisição de poderes ou de bens, mas a união com o divino, um estado de paz e de unidade que transcende as preocupações do mundo material. A riqueza essênia é a busca por este mesmo estado de união, aqui e agora. A psicologia moderna, na sua busca pelo que constitui uma vida florescente, chegou a uma conclusão semelhante. O florescimento humano, o nível mais elevado de bem-estar, é alcançado através de uma combinação de emoções positivas, de envolvimento, de relações significativas e de um sentido de propósito. A vida essênia, com o seu foco na paz interior, no trabalho como oração, na comunidade e no serviço, era um projeto perfeito para o florescimento da alma. O grande e trágico erro da nossa sociedade é continuar a acreditar que a paz é o prêmio que se recebe no final da corrida pela riqueza. As pessoas passam as suas vidas a adiar a sua paz, a sacrificar o seu bem-estar e as suas relações no altar do sucesso, dizendo a si mesmas: eu vou finalmente relaxar e ser feliz quando eu me reformar, quando eu pagar as minhas dívidas, quando eu alcançar aquele número mágico na minha conta. Elas tratam a paz como um luxo para o futuro. O erro fatal é não perceber que o caminho determina o destino. Um caminho de estresse, de competição e de desalinhamento nunca pode levar a um destino de paz e de harmonia. A paz não é o destino, é o caminho. O nosso ritual final não é uma tarefa a ser cumprida, mas uma prática a ser vivida. É o ritual do santuário interior. O seu objetivo é construir dentro de si um lugar de paz inabalável para o qual você pode regressar a qualquer momento. A prática é simples. Várias vezes ao dia, no meio da sua rotina, faça uma pausa de 30 segundos. Feche os olhos, respire fundo e traga à sua mente a sua luz interior, a sua conexão com a fonte. Lembre-se da sua verdadeira identidade. Você não é o seu trabalho, não é a sua conta bancária, não é as suas preocupações. Você é o observador silencioso e pacífico por trás disso tudo. Sinta a paz deste santuário interior e depois regresse às suas tarefas levando essa paz consigo. Este ritual treina-o a viver a partir da paz, em vez de viver para a paz, tornando a riqueza essênia a sua realidade constante. O nosso caminho pelo Evangelho da Abundância não o levou a um cofre de ouro, mas ao santuário silencioso do seu próprio coração. Os essênios ensinaram-nos que a maior prosperidade é uma vida simples, vivida com propósito, em comunidade e em comunhão constante com a fonte. Esta paz não é a ausência de desafios, mas a presença de Deus no meio deles. Que você possa levar este evangelho não nas suas palavras, mas no seu ser. Repita estas palavras de afirmação. A minha paz é a minha maior riqueza. A minha harmonia com a fonte é a minha provisão eterna. Eu sou a personificação da riqueza essênia, agora e para sempre.